Pesquisas mostram que mais de 90% das pessoas saem de casa aos fins de semana, seja para bares, festas, baladas ou atividades que, muitas vezes, não acrescentam absolutamente nada em suas vidas. Neste vídeo, você vai abrir os seus olhos para algo que quase ninguém percebe. Existe uma decisão simples, mas poderosa, que pode colocar você à frente de mais de 90% das pessoas. Enquanto a maioria desperdiça esses dias em bares, baladas e distrações que só roubam energia e dinheiro, você pode transformar o sábado e o domingo como um atalho para a prosperidade. Planejando, descansando com propósito, lendo, buscando conhecimento e se conectando com Deus, você cria uma vantagem tão grande que em poucos anos estará colhendo frutos que os outros nunca terão. A Bíblia, como sempre, já sabia de tudo. Existe um princípio bíblico, esquecido por muitos, mas que revela um poder impressionante para quem usa o fim de semana como descanso. A Bíblia diz em Isaías 58, 13 e 14: Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, então te deleitarás no Senhor. Você entende isso? Muitas pessoas acham que a Bíblia condena quem trabalha no sábado, mas não é isso. O que a palavra de Deus ensina é que devemos tirar um dia na semana para descansar e nos reabastecer. Deus não condena o trabalho, pelo contrário, Ele honra quem trabalha. O que Ele condena é aquilo que você escolhe fazer no seu dia de folga. Se você usa esse tempo para beber álcool, para se perder em prazeres errados, para gastar energia em coisas que destroem sua saúde, sua mente e sua espiritualidade, então sim, você vai pagar com as suas próprias atitudes. Mas se você escolhe esse tempo para descansar, para se conectar com Deus, para refletir sobre a sua vida e planejar o futuro, então você ativa promessas de bênção que transformam destinos. E aqui está o ponto que ninguém te conta. Quando você decide passar o fim de semana em casa, não apenas por preguiça, mas com propósito, para descansar, para refletir, para planejar, para buscar a presença de Deus, você ativa uma promessa espiritual e um poder de transformação pessoal que poucas pessoas conhecem. O mundo vai te chamar para sair, para beber, para desperdiçar horas em lugares que só roubam sua energia. Mas quando você aprende a dizer não para isso e diz sim para a quietude, para o silêncio, para a presença de Deus e para a construção da sua vida, algo sobrenatural começa a acontecer. E é aqui que entra um dos maiores segredos do desenvolvimento humano: o autocontrole. Essa é a verdadeira medida de poder. Ser forte não é ceder a cada desejo do corpo, não é se entregar às vontades passageiras, mas escolher com consciência o que você vai fazer com o seu tempo, com a sua energia, com a sua vida. A Bíblia chama isso de domínio próprio. E em Gálatas 5:23, esse domínio é descrito como fruto do Espírito. O corpo vai querer prazer imediato. A mente vai tentar justificar. Mas quando você decide dominar esses impulsos, você deixa de ser escravo e se torna senhor de si mesmo. E quem governa a si mesmo pode governar qualquer coisa na vida. Pense em quantas pessoas que você conhece que perdem tudo porque não têm controle sobre si mesmas. Perdem dinheiro porque não controlam os gastos. Perdem saúde porque não controlam os vícios. Perdem relacionamentos porque não controlam a língua. Perdem tempo porque não controlam os desejos. Mas quem aprende a controlar o próprio corpo e a própria vontade se torna alguém que Deus pode confiar grandes coisas. Então entenda, quando você fica em casa num fim de semana e escolhe investir esse tempo em descanso verdadeiro, em reflexão, em planejamento, em oração, não é fraqueza, não é isolamento, é prova de força, é prova de que você tem poder sobre si mesmo. E Deus honra aqueles que não se deixam levar pelos impulsos, mas sabem escolher o caminho que gera vida. Isso sim é poder. Preste muita atenção em mim, porque agora eu vou te mostrar como o autocontrole é a chave que separa aqueles que apenas sonham dos que realmente conquistam. Não existe prosperidade sem disciplina. Não existe sucesso sem sacrifício. O próprio Jesus disse em Lucas 16:10: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Você entende isso? Antes de Deus colocar grandes coisas nas suas mãos, Ele observa como você lida com o que já tem, e o autocontrole é a prova mais clara dessa fidelidade. Olhe para o mundo ao seu redor. Quantas pessoas desperdiçam o salário inteiro em bares no fim de semana, gastam tempo em festas, entregam energia em prazeres que duram algumas horas, mas depois ficam reclamando que a vida não anda. Elas não percebem que o que as prende não é a falta de oportunidade, mas a falta de domínio próprio. O sucesso, tanto espiritual quanto financeiro, não vem para quem corre atrás de todo impulso, mas para quem sabe dizer não
quando é necessário, e sim ao que realmente constrói. O autocontrole transforma sua vida porque ele direciona seu foco. Quando você decide passar o fim de semana em casa, descansando, refletindo, organizando sua mente e planejando seus próximos passos, você está fazendo o que 95% das pessoas não fazem. E é por isso que apenas uma pequena parte da humanidade chega mais longe. Porque enquanto a maioria desperdiça tempo, os disciplinados semeiam futuro. Preste atenção em mim. Se você aprende a controlar o corpo, você aprende a controlar os resultados. Quem controla os desejos imediatos, conquista sonhos maiores. Quem diz não ao desperdício, pode dizer sim à prosperidade. É exatamente isso que a Bíblia ensina em Provérbios 25:28. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sabe o que isso significa? Sem autocontrole você está vulnerável, exposto, frágil. Mas quando você constrói essa muralha de domínio próprio, você se torna inabalável. E no mundo prático, isso se reflete em todas as áreas. Um corpo saudável vem do autocontrole da alimentação e da rotina. Um casamento feliz nasce do autocontrole da língua e das emoções. Um negócio próspero surge do autocontrole financeiro, de saber esperar, de reinvestir em vez de gastar. O sucesso espiritual vem do autocontrole da mente, de separar tempo para a oração em vez de se distrair com banalidades. Então entenda, cada vez que você escolhe ficar em casa no fim de semana para descansar, para planejar, para se conectar com Deus, você não está apenas economizando energia. Você está construindo um muro de proteção ao seu redor, está fortalecendo a sua mente e abrindo espaço para que Deus te confie mais. O segredo da prosperidade não está em correr atrás de tudo, mas em dominar o que já está dentro de você. Preste muita atenção em mim, porque agora eu vou te mostrar o que você pode fazer, de forma prática, para transformar seus fins de semana em um terreno fértil de prosperidade e honra diante de Deus. O autocontrole não é apenas uma ideia bonita, ele se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia. É exatamente no que você faz quando ninguém está olhando que sua vida é moldada. O primeiro passo é simples e poderoso. Busque conhecimento. Em vez de desperdiçar o fim de semana em prazeres momentâneos que só roubam sua energia, separe parte do tempo para ler. Leia bons livros que desenvolvam sua mente, sua inteligência e sua visão de futuro. Leia também a Palavra de Deus, porque ela não apenas inspira, mas direciona. Quando você mergulha em conhecimento, você não está apenas ocupando a mente, está expandindo seu território. É por isso que Provérbios 18:15 diz: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O segundo passo é descansar com propósito. Não é ficar o dia inteiro em frente a uma tela sem objetivo, mas descansar de forma que o corpo se renove e a mente se prepare para novas conquistas. O descanso consciente é uma arma poderosa contra o cansaço e contra a ansiedade. Até Deus descansou no 7º dia, não porque estava cansado, mas para nos ensinar que parar faz parte da vitória. O terceiro passo é planejar sua vida. Use parte do seu fim de semana para refletir. Quais foram os erros da semana que passou? O que eu posso melhorar? Quais são os meus próximos passos? Essa prática simples pode colocar você em um nível acima da maioria, porque enquanto muitos vivem de improviso, você estará vivendo com direção. E a própria Bíblia confirma em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O quarto passo é praticar o autocontrole nos convites errados. Sempre vão existir pessoas chamando você para sair, beber, se perder em distrações que só atrasam sua vida. É nesses momentos que você prova sua força. Dizer não não é perder, é se posicionar como alguém que tem domínio próprio. Isso é muito mais poderoso do que ceder ao prazer imediato. E aqui está o ponto central. Deus honra quem pratica o autocontrole. Ele honra quem busca sabedoria em vez de distração, quem descansa com propósito em vez de viver esgotado, quem planeja em vez de deixar a vida ao acaso. José, no Egito, escolheu disciplina e foi exaltado diante do faraó. Daniel, na Babilônia, escolheu não se corromper e foi colocado acima de governadores. O mesmo acontece com você. Quando escolhe dominar seus impulsos e investir em conhecimento e propósito, você se torna alguém em quem Deus pode confiar coisas grandes. Preste muita atenção em mim, porque esse é o ponto que separa os que vivem uma vida comum daqueles que transformam sua história.
foco, propósito e sacrifício. O mundo está cheio de pessoas talentosas que nunca chegam a lugar nenhum, porque não conseguem se concentrar em um objetivo, não conseguem manter a disciplina e não estão dispostas a sacrificar o prazer momentâneo por algo maior. Mas a Bíblia é clara em Romanos 12:2 quando diz: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." É isso que significa viver com propósito. Não se conformar com a mediocridade, mas alinhar sua vida com um chamado maior. O foco é a lâmpada que clareia o caminho. Se você não sabe o que quer, qualquer distração vai te arrastar. Mas quando você tem um propósito definido, você aprende a dizer não porque é chato, mas porque sabe exatamente onde quer chegar. Davi, antes de se tornar rei, tinha um foco: permanecer fiel a Deus. José, preso injustamente, tinha um propósito: não manchar sua integridade. E é por isso que Deus os exaltou. O mesmo vale para você. O foco vai filtrar suas escolhas e te dar clareza. Agora, o propósito é o que dá sentido ao seu foco. Você não nasceu para desperdiçar fins de semana correndo atrás do vazio. Você nasceu para realizar algo que glorifique a Deus e que também construa sua vida em todas as áreas. Quando você entende seu propósito, até o descanso ganha novo valor, porque ele se torna parte da preparação para alcançar algo maior. E aqui vem o ponto que a maioria não aceita: sacrifício. Nada de valor se conquista sem abrir mão de alguma coisa. Abraão sacrificou sua terra natal para seguir a promessa. Daniel sacrificou os banquetes do rei para permanecer fiel. Jesus sacrificou tudo por amor à humanidade. E você? Está disposto a sacrificar prazeres passageiros, distrações e caminhos fáceis para viver o extraordinário? Porque essa é a linguagem que o céu entende. Olhe também para a vida de pessoas conhecidas que mudaram a história. Thomas Edison sacrificou milhares de noites de sono para testar e falhar, até criar a lâmpada elétrica. Steve Jobs passou anos obcecado, sacrificando a vida comum para transformar a tecnologia em algo acessível e revolucionário. Atletas como Michael Jordan, Cristiano Ronaldo e Serena Williams sacrificaram festas, descanso e até amigos para treinar enquanto o mundo se divertia. E qual foi o resultado? Colheram frutos que a maioria só sonha em ter. Eles provaram na prática o que a Bíblia já dizia, que a disciplina e o sacrifício trazem recompensa. No mundo prático, isso significa trocar uma noite em que todos saem para se perder em bares por algumas horas de leitura, reflexão e planejamento. Significa dizer não ao desperdício para dizer sim à sua evolução. Significa entender que o sucesso vem quando você está disposto a pagar o preço que os outros não querem pagar. E é exatamente isso que Deus honra, quando Ele vê que você não se deixa guiar pelas vontades do corpo, mas pela visão do futuro que Ele colocou dentro de você. Pense comigo, quantas vezes você já perdeu tempo em coisas que não acrescentaram nada? E se cada hora desperdiçada tivesse sido investida no seu propósito, onde você estaria hoje? O tempo é o recurso mais precioso que Deus nos deu, e quando você aprende a sacrificá-lo por algo maior, você está dizendo para o céu e para si mesmo: eu estou pronto para ser confiável. E Deus só derrama prosperidade sobre quem Ele sabe que não vai desperdiçar. Preste muita atenção em mim, porque agora eu vou trazer um conselho que Napoleon Hill, o maior estudioso de sucesso da história, repetia sem cansar: o homem ou a mulher que aprende a dominar seus pensamentos e seus desejos tem em suas mãos o poder de moldar o destino. Em seu livro Think and Grow Rich, ele dizia que o autocontrole é o equilíbrio entre a razão e a emoção, e quem consegue alcançá-lo governa a própria vida. Isso é mais atual do que nunca, porque enquanto muitos perdem tempo se entregando aos desejos do corpo, os que exercem disciplina se tornam donos do futuro. E aqui está um detalhe que pode transformar sua visão. Quando você escolhe ficar em casa no fim de semana para descansar, refletir e planejar, você não está apenas cuidando de si mesmo, você está se colocando anos à frente da maioria. Pense comigo. Enquanto dezenas de pessoas estão em bares gastando dinheiro, se embriagando, perdendo energia e acordando no dia seguinte com ressaca, você pode estar sentado com um caderno, escrevendo seus objetivos, organizando suas finanças, refletindo sobre sua vida e renovando suas forças. Quando eles estão perdendo, você está ganhando. Quando eles estão esquecendo, você está construindo. Quando eles estão se destruindo, você está se fortalecendo. Napoleon Hill ensinava que todo sucesso nasce primeiro como um plano mental bem definido. E sabe qual é o maior erro da maioria? Nunca parar para planejar nada. Vivem apagando incêndios
correndo atrás do próximo prazer, mas nunca constroem nada sólido. Enquanto isso, a pequena minoria que reserva tempo para organizar pensamentos e alinhar objetivos conquista tudo o que os outros apenas sonham. É isso que eu quero que você entenda. O fim de semana é uma arma poderosa. Você pode usá-lo para se perder em prazeres passageiros ou para se preparar para uma vida extraordinária. O que você faz nesses dias determina se estará apenas repetindo a rotina da multidão ou se estará construindo algo que poucos têm coragem de fazer. E aqui está o segredo. O que você planta no silêncio do sábado e do domingo vai florescer no restante da semana, porque o mundo pertence àqueles que têm visão, e visão só nasce em quem tem coragem de se afastar do barulho. Enquanto muitos estão desperdiçando seus fins de semana em bares, baladas, fugindo do silêncio porque não suportam encarar a própria vida, você está em casa, pegando um caderno, escrevendo seus objetivos, refletindo sobre os erros da semana, corrigindo sua rota, se fortalecendo na presença de Deus. Quem você acha que vai estar mais preparado daqui a 5 anos? Quem você acha que terá colhido mais frutos? Eu te garanto que essa decisão fará você estar na frente de mais de 90% das pessoas. Esse é o segredo que quase ninguém te conta. Os fins de semana são o divisor de águas entre os medianos e os extraordinários. Quem vive como todos, colhe como todos. Quem usa os sábados e domingos para descanso com propósito, para leitura, para oração, para reflexão e para planejamento, acaba se tornando imbatível. Napoleon Hill dizia que o homem que consegue disciplinar a mente, consegue disciplinar qualquer coisa na vida. E eu vou além. O homem ou a mulher que domina os desejos do corpo, que controla o impulso de desperdiçar tempo, que consegue sacrificar o prazer momentâneo por algo maior, é alguém que Deus pode honrar. Porque se você governa a si mesmo, você prova para o céu que está pronto para governar muito mais. E aqui está o guia prático para transformar seus fins de semana. Defina seu desejo ardente. O que você realmente quer conquistar? Escreva. Seja claro. Separe um tempo de silêncio. Desligue o barulho do mundo e ouça a voz de Deus e da sua consciência. Planeje sua semana. Coloque no papel seus próximos passos, mesmo que pareçam pequenos. Leia. Leia a Bíblia e também livros que expandam sua mente. Cada página é um degrau. Cuide do corpo. Caminhe, descanse, se alimente melhor. Seu corpo é a ferramenta que carrega sua missão. Pratique o autocontrole. Diga não aos convites que te atrasam, e sim às escolhas que te aproximam do seu propósito. Se você fizer isso por apenas algumas semanas, você vai perceber algo sobrenatural. Paz na mente, clareza no coração, energia no corpo e a sensação de que Deus está guiando os seus passos. Porque Ele honra quem tem disciplina, Ele honra quem não desperdiça o tempo. Ele honra quem escolhe semear no silêncio para depois colher em público. Pense bem, quem você será em 5 anos se continuar desperdiçando seus fins de semana? E quem você pode se tornar se decidir hoje viver com propósito, disciplina e autocontrole? Essa escolha é o que define o seu destino. Deus nos deu algo precioso chamado livre-arbítrio. E é exatamente nas pequenas escolhas, como o que você faz nos seus fins de semana, que o futuro é escrito. Você pode continuar vivendo como a maioria, se perdendo em bares, desperdiçando energia em coisas passageiras, ou pode decidir ser diferente. Usar o tempo que tem para descansar, para crescer, para planejar, para se conectar com Deus e com o seu propósito. Quem escolhe o caminho da disciplina sempre colhe o caminho da prosperidade. Agora eu quero que você comente aqui embaixo uma frase que será a sua declaração de vitória. Escreva: eu escolho usar meu fim de semana para crescer. Porque quando você comenta isso, você não está apenas escrevendo palavras, você está ativando dentro de si uma decisão que vai transformar sua vida. Mas lembre-se, eu não estou falando em sacrificar sempre os fins de semana, nem em abrir mão do tempo com a família ou dos momentos de alegria com amigos. O que eu estou dizendo é, preste atenção no que você faz com o seu tempo, porque muitas escolhas podem te construir, mas outras podem simplesmente te destruir. Existe uma diferença enorme entre um descanso saudável e um desperdício de vida. Existe uma diferença entre conviver e se perder, e quem aprende a discernir isso está anos-luz à frente dos demais.
E agora eu quero te perguntar com sinceridade. E aí, você é aquela pessoa que costuma sair e se perder nos fins de semana? Ou vai ser alguém que decide fazer do sábado e do domingo o seu trampolim para a prosperidade? Reflita sobre isso, porque a sua resposta vai determinar onde você estará nos próximos anos. Agora, antes de sair deste vídeo, faça algo rápido, mas poderoso. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui você sempre vai encontrar mensagens que abrem a sua mente, fortalecem a sua fé e transformam o seu futuro. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, o sucesso não acontece por acaso. Ele é construído em silêncio, com disciplina, foco e propósito. E Deus honra aqueles que sabem semear no oculto, porque no tempo certo, Ele mesmo fará a colheita aparecer diante de todos.